noite a todos. Este é mais um Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Irmã Marisa. Sejam todos bem-vindos, que Jesus envolva a todos. Vamos envolvendo nosso irmão Sérgio, que vai nos trazer a prece inicial. Boa noite a todos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja entre nós. E vamos assim, nesse momento, nos preparando, nos tranquilizando, esquecendo as dificuldades desse dia, ficando mais receptivos para os ensinamentos que serão ministrados nesta noite, através do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho restaurador, Evangelho transformador e consolador a todos nós. Pedimos à espiritualidade amiga que nos assiste, para que esse momento seja um momento especial para todos nós e que todos nós possamos sentir cada vez mais amparados, cada vez mais fortalecidos, e que qualquer debilidade, qualquer problema de saúde possa ser restaurado através do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Vamos envolvendo a nossa irmã Vera, que nos trará a lição do livro Pai Nosso. Vamos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração nesta noite. Que todos nós possamos estar guardando o nosso Evangelho, nosso coração e nossa intimidade. E nesta noite eu vou fazer a lição do Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é a lição 40, que fala, o título é Em Preparação. Diz o Senhor: porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, essa lição está em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar a divina mensagem do mundo, um dia exigirá nos convertermos em tradições vivas do Evangelho na Terra. Esta lição, ela nos traz assim, bastante reflexão, pensei bastante, né, principalmente nessa mensagem de Paulo, que ele fala aqui, né? Nessa mensagem, que Paulo ele traz bastante assim, reflexão para nós pensarmos, né? Deus nos deu o entendimento, né? Também o sentimento, onde pelo entendimento nós cremos em Deus, né? Nós cremos no Pai, e pelo sentimento nós vamos sentir. Mas sabemos da necessidade do estudo, é necessário a compreensão também, a importância dessa interpretação, mas não podemos nos esquecer que tudo isso é uma preparação para o nosso aprimoramento, né, espiritual, pois o Pai espera que nós nos
tornemos essa tradução viva do seu Evangelho. E que possamos, o quanto antes, transformarmos as palavras em atos, vivenciando em nosso dia a dia os ensinamentos do Evangelho. Por isso, é importante, né, a importância dos estudos, do conhecimento do Evangelho, e o mais, acima de tudo, é pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, né? Muito já se foi feito, todos nós, né? Todos nós. Já tivemos, nós aqui, tivemos o conhecimento do Evangelho, já estudamos, passamos por várias fases, né, nesse momento. E, em algum momento, já falamos, explicamos, levamos o conhecimento do Evangelho a alguém, mas muitas vezes ficou apenas no falar e não no entender, no sentir, por falta do conhecimento e do entendimento. Mas chega esse momento em que nós vamos compreender o Evangelho, nós vamos entender essa linhas do Evangelho, né? E é só compreendendo o Evangelho que nós vamos começar a entender mesmo o porquê das necessidades de vivenciar esse Evangelho em nossa intimidade, através da nossa conduta, através da nossa transformação e do nosso sentimento, do nosso pensamento. E dessa forma, nós vamos melhorando. E cada um de nós, em nossa intimidade, nós devemos refletir o que nós estamos fazendo, com o conhecimento que nós tivemos, o que se estamos pondo em prática, né? E sempre nos questionando, nos perguntando o que nós estamos fazendo, estamos sendo firmes, confiantes em nossa fé em Deus, principalmente nos momentos que nós estamos passando nos dias de hoje, com tantas dificuldades que todos nós estamos passando, né? E essa é uma lição que leva muita reflexão, me leva a me refletir muito, né? Principalmente quando nós precisamos assim sempre nos questionar qual é o estágio que nós estamos vivenciando hoje, né? Cada um perguntando a si mesmo, né? Se nós estamos falando muito do Evangelho, nós estamos só falando, e a nossa prática, a nossa conduta, condiz com o que nós estamos dizendo do Evangelho? Por isso nós devemos prestar bem atenção, muita atenção no que falamos, né? A importância de ter o conhecimento, para que nós possamos levar, né, direito aquilo que nós estamos aprendendo. Se estamos falando, muitas vezes estamos falando só do outro e não ouvimos o que falamos, né? E essa é aquela história que nós sempre falamos, olha, nós vamos lá, ouvimos o Evangelho, vamos nas palestras, só que na hora que nós ouvimos, nós estamos assim, olha, serve exatamente para aquele outro, mas nunca para nós. Nós somos os primeiros que precisamos. E nós estamos sempre jogando para a segunda ou terceira pessoa. Então, é o momento de nós refletirmos sobre isso também, né? E chegou esse momento de colocarmos em prática esse compromisso que nós temos com o Evangelho. Estamos prontos. Se estamos prontos, ou ainda temos dúvidas, né? Lógico que muitas dúvidas ainda tem-se, né? Mas o importante é que, diante das dúvidas, nós possamos ir atrás, né? De conhecer, de ver, né? Perguntar, né? Deixar o nosso orgulho um pouco de lado, porque muitas vezes nós não perguntamos ou irmos por conta do nosso orgulho. Muitas vezes a vergonha nos faz isso, né? E o nosso Mestre Jesus nos disse: a cada um segundo suas obras. Essa obra referida por Jesus não é a estrutura física, mas sim é aquela que nós realizamos em nossa intimidade, em favor de nós próprios e do nosso próximo. Essa é uma obra, uma construção mental que fornecerá para nós esse saldo positivo, modificando dessa forma as nossas más tendências, os nossos vícios, em busca de novas energias que nós tanto precisamos, que são refletidas, né, de formas mais saudáveis e que vai nos estimular bastante a realizar essas novas construções no campo do nosso sentimento.
até que nós possamos, né, aprender a começar a edificar as nossas virtudes, né? E dessa forma nós temos essa passagem que traz muita reflexão, né? E vamos pensar nessa semana que entra, nesses dias, né? Que nós possamos pensar, refletir sobre essa lição, que possamos aí colocar em prática com muito carinho. Agradeço a oportunidade, né? E que Jesus possa nos abençoar. E dessa forma, nós vamos todos juntos, envolvendo com muito carinho, conforto e respeito a nossa companheira e amiga Ana, que trará para nós o Evangelho da noite. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Que nossos amigos espirituais que nos auxiliam, né, nesse trabalho possam nos inspirar, nos amparar, para que a gente possa compreender o Evangelho desta noite. E nós vamos dar continuidade, queridos, ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai vossos inimigos. E nós estamos estudando as instruções dos Espíritos. E hoje nós vamos fazer essa leitura, o comentário do item 14, sobre o duelo, né, que nós estamos alguns dias já falando sobre esse tema duelo. E é uma mensagem do Espírito Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. E como ponto de partida, nós vamos dar uma lida, nós vamos ler o início, o primeiro parágrafo dessa mensagem tão significativa, né, para nós, que nós vamos ver quão é importante esse evangelho de hoje. Então, ela diz o seguinte, esse trecho nos traz o seguinte: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Então é interessante nós observarmos, né, e nos surpreende muito essa didática de Kardec, quando ele coloca o duelo, né, fechando o capítulo Amai vossos inimigos. Isso para mostrar para nós o quão contrário às leis de Deus, às leis divinas, é esse ato, né, esse ato tão violento que é o duelo. E muitas vezes nós falamos, mas duelo, falar em duelo em pleno século XXI, coisa né, lá de trás, do tempo da Inquisição, mas nós sabemos que ainda hoje nós precisamos ouvir essas lições tão pertinentes à condição atual do homem ainda na Terra. E nós sabemos que a maneira como que nós vamos entender esta lição de hoje, nós vamos entender que Jesus, né, o próprio Jesus, nos coloca ainda nessa condição de nós percebermos o quanto nós estamos distante desse entendimento das leis divinas, né? E o duelo, ele se apresenta muitas vezes no entendimento ainda do homem, né? Não do homem de outrora, mas até hoje nós podemos entender, não o duelo com armas, mas o outro tipo de duelo que nós sabemos existir, como um ato de coragem, né? Como um lavar a honra, ou como uma condição de você se posicionar. Tudo isso de forma que nós não estamos percebendo que o que nós estamos deixando aflorar, eclodir de dentro de nós, nada mais é do que o orgulho desmedido, né? Um orgulho descontrolado que ainda habita nossos corações. Então, aquele mesmo sentimento que levava aquele homem de outrora a situações de
de confrontamento físico, hoje ele ainda é o mesmo sentimento que nos move, o orgulho, a vaidade, o exibicionismo, a arrogância, muitas vezes. Veja que esse espírito, né, o Francisco Xavier, ele inicia dizendo assim, o que vão pensar de mim? Olha onde nós estamos, que condição o homem está. Será que hoje nós não pensamos ainda dessa forma? O que vão pensar de mim se eu não revidar? O que vão pensar de mim se eu ficar quieto, se eu perdoar, se eu deixar para lá? Então, queridos, esse é um pensamento próprio daquela criatura que já escolheu, ele já fez sua escolha, ele já escolheu o mundo, porque ele está aí preocupado com a opinião dos homens. Não é assim que nós podemos perceber? Quando você fala o que vão pensar de mim, nós estamos preocupados com quem? Em agradar as pessoas, agradar os homens ou a Deus? Nós estamos aqui para obedecer, para seguir, né, os ensinamentos de Jesus, a vontade de Deus, ou para agradar as criaturas. Então, denota aí a nossa condição ainda bem distante de Deus, do Pai maior, né? Jesus nos ensinou a perdoar sempre, incondicionalmente. Ou seja, perdoar especialmente aquelas criaturas que nos ofendem, aqueles que se dizem ser nossos inimigos. É a esses que Jesus pede para que nós possamos devotar todo o nosso trabalho de transformação, empreender esse trabalho interior de aceitação, de compreensão e de tolerância. Tá? E como, né, na lição que a nossa companheira Vera colocou, para nós que estamos dizendo ser cristãos, o sentimento de vingança jamais é algo que pode agasalhar o nosso pensamento e o nosso coração. Nunca. Então, se nós realmente estamos aqui querendo nos melhorar, ou dizer, nós somos cristãos, somos aprendizes do Mestre Jesus, então é imprescindível que nós pensemos muito, mas muito mesmo, antes de querermos fazer justiça às nossas próprias mãos, antes de nós querer reparar alguma coisa por orgulho ou por vaidade, porque nós não temos ainda essa condição de julgar ou condenar nossos irmãos, porque todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo, todos nós ainda somos imperfeitos. Então, só a Deus cabe o julgar, né? Porque Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Então, toda vez que nós nos colocarmos na condição de sermos os justiceiros, nós estamos contrariando essa lei maior, né? Porque nós estamos em processo. Como cristãos, nós sabemos também da responsabilidade que nós temos com os nossos atos. Então, tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos ter que responder por aquilo. Então, revidar uma ofensa, pagar o mal com o mal, isso nos coloca num nível não inferior, mas nós estacionamos naquela situação de mágoa, de ressentimento, e nós não avançamos, nós não empreendemos essa jornada a que estamos destinados, que é a melhoria nossa, a melhoria interior. Então, será que vale a pena, por orgulho, nós comprometermos toda a nossa evolução espiritual, e às vezes por tão pouco, né? Às vezes uma palavra mal direcionada para nós, uma ofensa que poderia ser relevada, nós guardamos dentro do nosso coração aquele sentimento tão de mágoa, de tão ressentimento, que faz mal para nós. E com os nossos pensamentos, nós começamos a envolver aquela pessoa que nos ofendeu de forma negativa. É aí que nós falamos que o duelo ele continua presente no nosso dia a dia, porque nós nos duelamos com todos aqueles que, por algum motivo, contraria as nossas vontades, que não pensa como nós e que nos ofende. Então, às vezes nós ofendemos por pouca coisa, mas o Evangelho de hoje nos convida a refletir que mesmo que a ofensa seja muito grande,
nós não temos condições, nós não devemos revidar, nós não devemos querer fazer a justiça com a nossa visão. Nós temos que parar e pensar, né? Não será melhor para o nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual, perdoar? É o que Jesus nos ensinou. Ele veio nos ensinar, mostrou e exemplificou. Então, nós temos que realmente, nesse trabalho de modificação interior, refletirmos. Será que vale a pena guardar mágoa, que nos fazem tanto mal e faz mal para aqueles que convivem conosco? A situação do nosso planeta hoje, tão carregado, tão necessitado de perdão, de luz, de amor, de caridade, é esse momento que nós estamos vivenciando para uma mudança. Nós não podemos mais continuar achando que, né, aquele homem do passado somos nós, mas nós precisamos evoluir, nós precisamos construir esse caminho de amor. Então, nos dizer cristãos de verdade é observar os ensinamentos de Jesus, né, que nos pede para refletir sobre isso. Então, a vingança, a desforra, né, ela vai nos satisfazer ali momentaneamente. Às vezes nós falamos, não vou levar desaforo para casa, eu não posso, né? Que realmente, como nos diz essa mensagem tão maravilhosa, que vão pensar de mim? Mas o que nós não temos que nos preocupar com o mundo, nós temos que preocupar conosco, com a nossa evolução espiritual. O que é bom para o nosso espírito? E nós temos que decidir, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se eu me vingo, né? Se eu desforro naquele momento, eu vou sentir uma certa sensação momentânea de satisfação. Mas e depois? O que vem depois? Nós precisamos avaliar. Porque depois vem um sentimento muito ruim, que é o remorso. O remorso que vai remoendo, que vai nos deixando mais amargos, mais entristecidos e mais sofridos, né? Então, esse ato negativo que nós fazemos naquele momento, ele vai exigir de nós um resgate doloroso, não é assim? Responsabilidade pelos nossos atos. Então, o que eu faço agora, eu preciso resgatar. E, às vezes, é um resgate doloroso e inevitável, que não é castigo, é apenas a colheita daquilo que nós estamos plantando hoje. Por isso, o perdão, ele é o remédio, ele é o alívio. Quantos sofrimentos poderiam ser evitados, queridos irmãos, se usássemos de misericórdia uns para com os outros, né? Então, nós precisamos da misericórdia e, portanto, nós deveríamos sermos misericordiosos para com nossos irmãos. Porque sabendo, né, com essa consciência de que somos todos espíritos devedores, comprometidos, né, com as leis divinas, então é necessário perdoar. É necessário que nossos atos e nossas palavras estejam aí de conformidade com aquela máxima, né? Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Se nós pautássemos o nosso dia a dia, a nossa vida, fazendo ao nosso irmão apenas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, certamente tudo à nossa volta seria mais suave, mais tranquilo. E todo esse sofrimento que muitas vezes nós conquistamos, vivenciamos, é por pura imprevidência nossa, por falta de nós entendermos que a hora de mudar é agora. E quem precisa mudar somos nós. Não é ninguém, não é o mundo, não é lá fora, não é meu filho, não é meu esposo, não é meu companheiro, não é ninguém, somos nós. Quem sabe se nós pensarmos nisso mais profundamente, as coisas vão melhorando ao nosso redor, né? Usarmos de caridade sempre, sempre. É uma meta, é a bandeira, né, do verdadeiro cristão, do espírita, é usar de caridade. Primeiro nós vamos considerar
que somos tão imperfeitos quanto aquele que nos ofendeu. Essa é um ato de caridade, essa compreensão, essa tolerância. Aquele que me ofendeu por um motivo ou por outro, será que eu não faria isso também? Então, é nos colocarmos nessa condição de irmãos iguais, porque nós estamos aqui num planeta ainda imperfeito, né? Então, nós somos iguais. Se nós não estamos ofendendo agora, nós já ofendemos, nós já magoamos. Então, é hora de nós repensarmos naquilo que nós podemos fazer. E se ofendemos alguém, usar de humildade, né? Porque é ser humilde quando você pede desculpa. Mas o nosso orgulho está lá, nós estamos ali todo cheio de orgulho. Quando nos fere, quando nós sentimos o nosso ego ali machucado, nós queremos impor uma máscara de criatura superior. Né? Nós usamos a máscara de uma criatura superior. Então, a caridade está também naquele momento em que nós, com humildade, pedimos desculpas se nós erramos. Será que nós temos essa condição ainda? Nós precisamos buscar essa força. É por isso que nós temos evangelho, nós temos todo esse amparo espiritual para que a gente busque força, porque não é fácil nós esquecermos e perdoarmos ofensas. Nós vamos guardando isso dentro do nosso coração. E isso explode de uma maneira ou de outra, em forma de doenças físicas, doenças mentais, que hoje em dia está aí, né, alastrando todo o nosso meio, justamente porque as criaturas não se perdoam mais. Então, será que o duelo é coisa lá do passado? Será que nós não estamos ainda hoje duelando, às vezes, conosco mesmo, lutando contra a evidência de que é necessário mudar, de que é necessário ouvir, né, ouvir e seguir os ensinamentos de Jesus, né? Então, esse primeiro ato que nós vamos compreendendo, vamos perdoando e vamos pedindo desculpas e perdoando. Então, nós vamos aliviando a nossa vida, certo? Nós vamos tornando tudo mais tranquilo à nossa volta. Não é um trabalho de um dia, não é um trabalho de um momento, é um trabalho de reflexão e ao longo da nossa jornada como espírito que aqui estamos. Então, nós somos espíritos imortais. Esse trabalho ele se inicia a partir do momento que nós nos conscientizamos de que os primeiros a ser prejudicados somos nós mesmos. São sentimentos que, guardados dentro do nosso coração, não fazem bem para nós. Por isso que o ódio, sendo esse sentimento ruim, a mágoa, o desejo de vingança, faz com que a gente, em determinados momentos, colocamos tudo aquilo para fora. E o que nós temos que fazer? Se estamos sentindo isso, trabalhar para que ele seja controlado dentro de nós. É isso que temos que fazer, controlar esses sentimentos, buscar força para que ele não afete, não prejudique o nosso irmão, o nosso próprio. Então isso, queridos irmãos, seria talvez a verdadeira honra, que muitas vezes nós buscamos por outros caminhos. A honra seria isso, perante aos olhos de Deus, a resistência ao mal, né? Então, não mais olho por olho, dente por dente. Isso é coisa de quando éramos ainda ignorantes a respeito da lei do amor plena. Mas hoje nós somos chamados, convocados a uma atitude diferente. Então, não importa para nós o que o mundo pensa. Se eu perdoar o que vão pensar de mim? Não. Então, as pessoas do mundo, às vezes, encaram essa mudança da criatura, porque nós estamos aqui tentando mudar, e sempre que colocamos um passo à frente, tentando combater a nossa inferioridade, o mundo, às vezes, nos condena. O mundo, às vezes, nos taxa lá de covardes. Mas não é melhor ser covarde para o mundo? Então, isso é uma opção. Então, nós estamos aqui para agradarmos a Deus, para observarmos as leis divinas. A opinião do mundo
é essa que nós já conhecemos, é a nossa, né? Então, nós não vamos nos excluir do mundo. Nós estamos dentro desse contexto de julgamento, de atirar a primeira pedra. Nós sempre estamos ali prontos para acusar, para denegrir, para colocar o outro em situação negativa, enquanto nós também estamos nesse processo. Por isso, a busca através do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, para que a gente passe, depois de tanto aprender, como a Vera colocou, a gente lê, fala do Evangelho, fala dos ensinamentos de Jesus, mas estamos vivenciando? É aí que nós somos chamados para isso, né? Então, nós temos aqui que o mais importante é vivenciarmos os ensinamentos de Jesus e seguir Jesus. Desta forma, queridos irmãos, nós devemos, sim, amar aqueles que nos magoam. Como? Como vamos amar aqueles que nos magoam? Exatamente, tentando combater em nós esses sentimentos ruins, né? Pois nós estaremos, assim, evitando, com isso, aquele duelo do mal contra o mal. A gente não pode querer combater o mal com outro mal. Não é assim que Jesus nos ensina que nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que perdoar as ofensas, esquecê-las, deixar lá, não desejar o mal para aqueles que nos desejam mal. Porque é só assim que nós podemos, né? Às vezes nós passamos quase toda a nossa vida nessa condição de mal contra mal. É o que nós estamos vivendo hoje, nos duelando uns com os outros, né? Lutando para combater o outro. Nós vemos no nosso próximo um rival que precisa ser combatido, só porque ele não pensa como nós, só porque ele age diferente, só porque ele ainda guarda alguns sentimentos muito negativos dentro deles. E nós, será que nós estamos isentos de todas essas mazelas espirituais? Será que nós também não odiamos, não magoamos, não somos seres endurecidos? Estamos aprendendo, estamos aqui tentando lutar contra tudo isso, mas nós temos que respeitar os nossos irmãos. Então, para concluir, nós temos uma mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, é a lição 62, e diz assim, eu vou ler aqui. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada falha, em cada ofensa. Então, às vezes, nós queremos contar quantas vezes nós devemos perdoar, infinitamente. Com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Então, queridos amigos, que nós possamos refletir sobre o nosso dia a dia, o que nós estamos colocando realmente em pauta, né, para o nosso benefício como espíritos imortais que somos, esses ensinamentos de Jesus. Então, lutar de dentro dos nossos corações todo esse sentimento de mágoa, de desejo de vingança, de ódio, que só nos proporciona sofrimento. Então, é o perdão que vai nos garantir esse caminhar suave, esse direcionamento ao nosso Pai Maior. E que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. E assim nós vamos envolver com muito carinho a Célia, que vai fazer para nós as vibrações. Obrigada. Gratidão a Deus por esse evangelho, por estarmos todos reunidos aqui, em nome de Deus e de Jesus, para mais um aprendizado. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, abramos os nossos corações em vibrações de paz, de luz e de entendimento. Vibremos pela paz do mundo e no Brasil, pelos espíritos que estão reencarnando com tarefas definidas, por todo o nosso sistema solar, por todos os países em guerra, pela expansão do Evangelho de Jesus como forma de conduta,
por todas as casas de orações, pelo Grupo Espírita Irmã Marisa, todos os seus trabalhos e todos os seus trabalhadores. Por todas as crianças, onde quer que elas estejam, nesse orbe, por todos os orfanatos, por todas as creches, por todos os nossos mais queridos experientes, que estão nas casas de repouso, que estão em clínicas, que estão dentro dos lares, que eles possam ter sempre uma mão amiga, um amor ao seu lado. Vibremos por todos os nossos irmãos que moram nas ruas e debaixo de pontes. Vibremos por todos os nossos governantes, por todos os gestores de empresa e por todas as empresas. Vibremos por todos os lares, que em cada lar paire sempre o amor, o entendimento, a prece, que possamos imaginar em cada lar nesse momento um evangelho aberto e que ele fique ali transmitindo paz, harmonia, entendimento, união. Vibremos por todos os hospitais e pronto-socorros e por todos os que trabalham incessantemente no combate ao coronavírus. Que eles possam estarem blindados, protegidos, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, e possam voltar para os seus lares. E solicitamos licença a Deus e a Jesus para solicitarmos uma vibração para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos envolvendo com muito amor, com muito carinho, a nossa irmã Beth, que trará para nós a prece de encerramento. E assim, envolvidos que estamos com o plano maior, vamos agradecendo a Jesus, nosso Divino Mestre, ao nosso Pai maior, agradecendo a nossa mentora e toda a espiritualidade amiga, por essa oportunidade divina de aprendizado, de um evangelho maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossos lares e todos aqueles que estão precisando de um amparo, de um auxílio, que a luz do nosso Mestre Jesus possa iluminar cada um conforme suas necessidades, e que possamos continuar firme na nossa fé, trilhando um caminho de amor e perseverança. Que assim seja, muita paz a todos, que assim seja.